Bom, retomamos da aula passada, assim, deixei de demonstrar uma coisinha, né? Então, ainda voltando aqui para a ideia de regularização por convolução. A gente tem uma função f, que eu vou supor de R em R. Se ela não for de R em R, você pode prolongar para R. E, na verdade, isso que a gente está fazendo aqui vale também para Rn. De Rn em Rn. Então, você tem a função aqui, ela pode ser uma função ruim. Eu vou supor que é contínua, mas bastaria ela ser integrável para uma parte das coisas aqui valer. Sendo contínua, tem uma coisa mais poderosa. Né? Então, vamos supor que ela é contínua. E aí a gente cria uma sequência φn de funções de R em R, que são construídas a partir de uma função básica, né? Uma φ que vem assim, né? Ela vem 0, aí a partir daqui ela faz alguma coisa assim e volta. Aqui ela não está simétrica, mas o nosso padrão ela é simétrica. Não é nem importante que ela seja simétrica na história, mas então aqui a gente tem uma φ de R em R, e ela tem as propriedades seguintes. Ela é sem infinito. 2, φ de x igual a 0 se módulo de x maior ou igual a 1. Terceiro, integral de menos infinito a infinito de φ é igual a 1. Claro que essa integral de menos infinito a infinito é só de menos 1 a 1. Isso vai ser importante. E aí as nossas φn's são... essa φ a gente construiu, lembrando assim, a gente pegou a função E elevado a menos 1 sobre x2, para x maior que 0, e botou 0 se x for menor ou igual a 0. Essa função ela emenda perfeitamente aqui, ela é sem infinito. Ela é sem infinito, e aí a gente pega, sei lá, mais, 1 menos x2 é uma função que é positiva para x entre menos 1 e 1, e negativa fora disso. Então, se a gente fizer essa aqui de g, essa função assim. Então, se a gente faz g de 1 menos x2, quando x estiver fora do intervalo menos 1, 1 menos x2 que aqui dá 0. E entre menos 1 e 1 vai dar aqui positivo. Então, isso aqui vai dar um gráfico assim, né? A integral não é 1, mas eu posso simplesmente calcular não, dizer, ó, seja A o valor dessa integral aqui, dessa G, divide a G por A, e aí ela passa a se chamar φ. E aí, se você fizer φn de x igual a φ de nx, então o que acontecia entre menos 1 e 1 vai acontecer aqui entre
menos 1 sobre n, 1 sobre n. Só que aqui, a integral desse negócio, né, se eu fizer a integral menos 1 sobre n até 1 sobre n de φ de nx dx, eu troco, eu chamo nx de y, né? E essa aqui vai ser integral de φ de y. Aí se nx é igual a y, então dx é igual a 1 sobre n dy, então você vai ter 1 sobre n dy, e quando x igual a 1 sobre n vai dar 1, menos 1 sobre n menos 1, aí isso vai dar 1 sobre n vezes a integral. Então não vai dar 1, então a gente bota um n aqui. E faz essa φn. Não me engano, se eu não errei em alguma conta. Basicamente são essas, às vezes, sei lá, quando eu era mais inexperiente, vamos dizer, eu levava, sei lá, horas para fazer isso aqui tudo. A parte mais delicada é um exercício de cálculo 1, que é mostrar que é elevado a menos 1 sobre x2 vai para zero aqui, com todas as derivadas indo para zero. Você sabe que tem um teorema que você diz que se a função é contínua no intervalo, tem um ponto lá que você não sabe se ela é derivável, mas se o limite da derivada naquele ponto existe, então aquele é a derivada. Consequência do teorema do valor médio. Ou você calcula na marra mesmo, já que é zero aqui, você vai. Bom, aí a gente faz isso daqui e usa, né, isso aqui como vamos dizer, como um peso para fazer médias do φ. Quer dizer, a gente vai substituir a f por uma fn, que é uma média ponderada, em cada ponto é uma média ponderada dos valores de f, por essa coisinha aqui que você desloca, uma média móvel. Né? Em vez de olhar o valor em x, você olha os valores um pouco antes, um pouco depois, só que o peso maior está no próprio x. Então, isso daqui é integral de menos infinito a infinito de f de y, φ n. Aí isso aqui traz a φ n do x. E aí, quando você faz a média ponderada, você está usando os valores próximos de x. Isso aqui é um instrumento uma coisa muito útil, muito poderosa, porque permite você aproximar uma função contínua, função descontínua também, no caso, função contínua, por funções de classe sem infinito. Essas funções aqui são de classe sem infinito. E elas, o que acontece assim é que você tem primeiro, Fn é sem infinito, para todo n. Segundo, Fn converge para F uniformemente sobre compactos. Compactos aqui são intervalos fechados limitados. Mas eu vou usar o nome compactos porque em Rn vai ser importante aqui. E mais, né?
Quer dizer, se a F for de classe CK, a Fn converge para F uniformemente sobre complexo e cada derivada converge para a correspondente derivada de F. Se F classe CK, classe C infinito, significa que tem derivadas até a ordem K contínuas em todos os pontos. Tá? Fn índice I converge para Fi uniformemente convergir uniformemente é o seguinte, porque a ideia mais natural, por exemplo, você faz você escreve assim, seno x, aí você diz, seno x é igual a somatório de k igual a zero a infinito, de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial. A série de chamada de Taylor, prefiro chamar de Newton. O Newton não fez a série do seno, mas acho que ele sabia também. Acho que teve alguém antes do Taylor, na verdade, que fez essa série de seno e cosseno. Mas você pode pensar isso assim, bom, para cada x, eu jogo x aqui, calculo o seno x, jogo x aqui, vejo essa série e verifico que para cada x esse negócio converge para isso aqui. Isso é chamada convergência pontual. Então, só isso já é maravilhoso. Mas a convergência pontual ela não nos assegura, quer dizer, se eu disser assim, então isso aqui, ó, eu digo assim, F índice K, F índice N, né, é igual a somatório de K igual a zero até N, de menos 1 elevado a K, x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial. Então, a soma parcial, um polinômio. E aí eu posso dizer que Fn de x converge para o f de x para todo x em R. Verdade. Mas isso não nos assegura que eu posso derivar e integrar. Poder dizer assim, será que eu posso dizer assim que Fn linha de x converge para F' de x para todo x? Ou que integral, mesmo vamos dizer no intervalo, né? Integral de A até B converge para a integral de A até B de f de x. São duas perguntas naturais. Aliás, quando Newton cria as séries de Taylor, a grande coisa que ele diz, pelo que ele escreve no livro dele, ele não está reivindicando ter inventado nem a derivada nem a integral. Mas ele diz, tive essa ideia aqui, escrever as funções como somas de potências de x. E isso me permite derivar e integrar. Eu derivo, derivando termo a termo aqui, integro integrando termo a termo aqui. Estamos conversados. No contexto dele, quando você está com séries de potências, a função definida por uma série de potências, realmente isso é verdade. Mas
apenas com a hipótese de que Fn converge para F em cada ponto, nenhuma dessas duas coisas é verdade. No caso da integral, por exemplo, a gente pode ter um exemplo simples, que é você fazer o seguinte: pega uma função aqui, bota aqui 1 sobre n, aí faz pega aqui 1 sobre 2n, sobe aqui assim, vou botar assim até 2n, mas podia ser 2n2, ou coisa assim. 2n2. Então aqui é base 1 sobre n, altura 2n2, área n. Então a integral, se eu fizer uma função assim, que vem daqui até aqui, desce aqui, continua zero, e assim, posso até continuar também aqui. O que acontece quando n tende para infinito? Bom, os negativos continuam em zero. Se eu pegar um x qualquer aqui, positivo, por pequeno que seja, tem uma hora que esse dente aqui passa pelo x, né, e fica aqui assim, e o fn de x fica zero, e daí para frente vai ser zero sempre. Então, para todo x maior que zero, fn de x converge para zero. E em zero, ela é sempre zero. Então, se eu fizer isso aqui como fn, então fn de x converge para zero para todo x. Mas a integral de fn vai para infinito. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Na verdade, o pulo do gato aqui é que essa função não está limitada por uma função integrável. O teorema principal da integral de Lebesgue é que diz, você pode, basicamente, você pegar uma sequência fn convergindo para f pontualmente, nem precisa ser pontualmente, pode ser a menos de um conjunto de medida nula, se em módulo ela estiver abaixo de uma função integrável, então a integral converge para a função. Então, a integral de Lebesgue é muito boa, porque aqui é um exemplo bonitinho de função contínua. Você pode dar exemplos, por exemplo, né, na integral de Riemann, se você pegar a função que vale alguma coisa diferente de zero nos racionais e zero nos racionais, você vai aproximando ela por coisas que valem diferente de zero nos n primeiros racionais e zero no resto, ela vai tendendo para uma coisa que não é integrável a Riemann. Então, ela tem outros defeitos também. Mas, de qualquer maneira, o fato de ter isso daqui não garante isso aqui. Com a derivada é um pouco pior, mas não vou discutir a derivada agora. Então, uma das maneiras de você garantir... Você pode introduzir outras ideias, outros critérios de convergência. Dizer, não, pensar fn de x converge para f de x, tá bom, mas eu quero que a fn convirja para f inteira. Então, uma ideia também simples, né, é você dizer o seguinte, né, tá aqui a minha f, então isso aqui é f de x. Fn de x vai ser alguma coisa definida aqui assim. E Fn de x converge para f de x se, vamos dizer, se por mais fino que seja a ponta do meu lápis ou do meu giz, a partir de um certo n0, todo gráfico de Fn está dentro do gráfico. Eu não distingo mais os gráficos. Essa é a ideia. Quer dizer, se para todo epsilon maior que zero, existe n0, tal que n maior que n0 implica
Fn de x menos f de x menor que epsilon para todo x no domínio. Aí é mais ou menos óbvio, né, que se as duas funções vão dividir o mesmo gráfico, é claro que se eu calcular a integral, eu também não vou enxergar a diferença. Certo? Se eu não enxergo nada menor do que epsilon, então eu faço Fn menos f ficar menor que epsilon sobre b menos a aqui, e aí a diferença entre as integrais vai ser menor que epsilon. Então, a convergência uniforme, do ponto de vista da integral de Riemann, é um bom critério para garantir que se Fn converge para f, então a integral de Fn converge para a integral de f. E, o que isso tem a ver com a nossa história? Deixa eu parar. O n aqui, da Fn, eu definia Fn assim, né? Fn de x é igual a n φ de nx. Significa que ela vai afinar. Claro, se eu só afinar, a área vai para zero. Mas aí eu puxo ela para cima, então eu comprimo, né? Eu divido por n aqui e multiplico por n aqui. Então a área fica a mesma. Então, todas elas vão ter integral 1. Tá? Mas isso tudo aqui é vamos dizer, é uma digressão técnica para uma ideia importante. Carol, hora de você acordar, agora eu vou contar a história. A gente está lidando lá com o teorema fundamental da álgebra. Para demonstrar o teorema fundamental da álgebra, a gente introduziu uma coisa que é o número de voltas que uma curva dá em torno de um ponto. Esse número de voltas, bom, é importante que a curva não passe pelo ponto. Porque aí estou na fronteira entre o 0 e o 1, ou coisa assim. Então, eu pego uma curva fechada que não passa pelo ponto. Bom, ela não pode ser descontínua, porque senão não faz sentido, né? Eu contar o número de voltas que um barbante com duas pontas soltas dá em torno de um poste, até dá, mas você enrola, e aí você puxa e ele sai. Então a curva tem que ser fechada e tem que ser contínua. Uma discussão, será que precisa mais do que isso? Aparentemente não. Mas a gente, quando deu a definição, a gente supôs que a curva era de classe C1 e usou as derivadas na definição. Isso nos permitiu fazer uma coisa bonitinha, né? Tinha lá o ponteirinho contando a variação de ângulo, né? Lembra disso? Está lá no vídeo, né, da variação de ângulo. A gente usou isso assim, né? A curva está aqui, e aí tem um ponteirinho aqui que vai acompanhando essa variação, e quando esse cara anda aqui, o ponteirinho vai medindo o comprimento aqui desse arco de um círculo de raio 1, e ainda por cima, né, ele, quando chega aqui, ele retorna e desconta o que tinha contado. Então, para isso, para calcular o comprimento de arco, a gente usou a diferenciabilidade. Porque a gente pode até definir o comprimento de arco de uma curva, né, de maneira... Você pega uma curva, aí divide em pedacinhos, pega a aproximação polinomial tem um comprimento menor ou igual que o da curva, o supremo dos comprimentos da aproximação polinomial vai dar o comprimento da curva. O problema é que uma curva
contínua que não é diferenciável pode ter comprimento infinito facilmente. Um exemplo bonitinho para todo mundo saber, não sei se vocês conhecem. Você pode fazer uma curva que é definida como limite de uma sequência de curvas. Eu não falei, mas quando uma sequência de funções contínuas converge uniformemente com uma função, essa função limite é contínua. Então, aqui, ó, você pode pegar esse negócio aqui e fazer uma curva que preenche uma curva contínua que preenche todo esse quadrado. O truque é assim, você começa aqui, vem até aqui, faz assim, faz assim, faz assim, vem aqui, volta aqui, fecha. Então, eu percorri continuamente cada um dos 9 quadrados aqui. Agora, em cada etapa, vamos dizer, no trecho em que eu fiz isso aqui, eu digo, não, aqui eu vou fazer, em vez de fazer isso aqui, no mesmo intervalo de tempo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Né? Eu vou aqui, 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 aqui e volto. Então, eu faço no mesmo intervalo de tempo a mesma coisa. Vamos dizer, continuo aqui dentro, só que eu cubro quadradinho menor. E aí eu vou reiterando isso. Quer dizer, dentro de cada quadradinho, a cada passo eu pego os quadradinhos. Então, isso aqui eu vou fazer em cada um desses. Depois eu vou fazer em cada um desses aqui, em cada um dos seguintes. E aí eu vou construindo uma curva que vai passando perto de todos os pontos do quadrado. E, ao mesmo tempo, essas curvas estão sempre próximas das seguintes. Porque, repara, aqui, ó, todos os pontos que estavam dentro desse... Quer dizer, eu dividi o meu intervalo, vamos dizer, 0, 1, em 9 pedaços. Então, no primeiro pedaço, todo mundo estava aqui. Na segunda curva, do primeiro pedaço, todo mundo vai estar aqui. Aí, só que agora, esse pedaço vai ser dividido em 9 e cada um desses 9 pedacinhos vai corresponder a um trechinho aqui e que todos os posteriores vão estar também dentro desse trechinho. Tá? Então, eu vou fazendo uma curva cada vez mais complicada, mas toda, vamos dizer, se eu cheguei lá num nível que eu já não enxergo mais nada assim, eu sei que todas as curvas que eu vou fazer depois, os pontinhos que estavam aqui, os outros também vão estar pertinho deles. Então, isso aí vai convergir uniformemente para uma curva que preenche todo o quadrado. Tá? Mas eu poderia, vamos dizer, usar algum estratagema para omitir esse trecho aqui. Né? Podia chegar aqui, vir aqui assim e dizer, daqui eu fecho. E aí eu faço isso agora, esse passa a ser o meu padrão. E eu vou, ou digamos, não passa a ser o meu padrão. Quer dizer, agora, o que eu fazia antes, eu faço em cada um desses pedaços aqui. Não repito esse padrão, repito o anterior. Então, eu vou fazer uma curva que vai preencher 8 desses quadrados, mas vai deixar esse aqui oco, contínuo, e que fecha sempre aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, quantas voltas essa curva dá em torno desse ponto? Se você olhar assim, né, cada uma delas vai... aliás, aqui ela não... deixei esse aqui de fora também, né? Na verdade. Não tem problema. Tá? Então, eu preenchi esses 7 caras aqui e eu estou fazendo uma coisa que está dando uma volta aqui. Cada uma dessas curvas claramente dá uma volta em todo esse negócio. Então, a minha curva final é uma curva contínua, completamente maluca, que preenche 7 desses quadrados aqui, mas que tem um número de voltas 1 em torno desse ponto.
Na verdade, assim, vamos ver, se eu deixar o ponto aqui, garantir que tem uma bolinha, a minha curva não entra aqui, e fizer maluquices aqui fora, deve ter um número de voltas se ela fecha. Mas para eu definir para uma curva contínua, a maneira, já que eu já cheguei à definição para as curvas de classe C1, eu posso fazer isso, usar a convolução para aproximar uma curva contínua por curvas de classe C infinito, que em particular são de classe C1. Então, o que eu vou fazer é o quê? Eu tenho aqui a origem, eu tenho uma curva contínua e assim. Bom, eu sei que se a curva é contínua e fecha, e não passa pela origem, tem um ponto mais próximo da origem. Então, eu sei que tem uma bolota aqui assim, tal que a minha curva não entra aqui dentro. Aí eu posso aproximar essa curva uniformemente por uma curva de classe C1, usando convolução em cada coordenada. Com fechada, dá para resolver o problema. Se ela fecha, né, se a curva fecha, significa que, vamos dizer, o x começa aqui, termina aqui. Se ele começa aqui e termina aqui, eu posso repetir ele periodicamente, e aí eu vou ter uma coisa contínua em R e pronto. Tá? Bom, então eu vou poder aproximar uniformemente com uma coisa de classe C1. Aí essa curva de classe C1 esteja. Não precisa ser, não precisa nem ser uma sequência. Eu pego uma curva de classe C1 que esteja próxima disso aqui, de maneira que eu possa deformar uma na outra. É de igual, o número de voltas da minha curva contínua é o número de voltas dessa curva C1. Pergunta natural. Mas e se eu pegasse outra curva? Se eu pegasse outra curva de classe C1? Então, o que acontece é o seguinte, se eu pegar uma curva de classe C1, aproximando essa aqui, pegar outra, aqui assim, as duas fora desse negócio, eu posso deformar uma na outra. Deformar é fazer o que a gente chama de uma homotopia. Pausa, deformar. A gente vai deformar muito curvas e superfícies nesse curso. Então, deformar. Significa homotopia, a palavra é homotopia, em matematiquês, em computação gráfica, morfem. A homotopia é o seguinte, você tem uma curva, duas curvas, C0 e C1, do intervalo AB, em algum lugar. Vou botar assim, em ômega, algum subconjunto de Rn. Eu vou fazer uma homotopia em ômega, tá? Quer dizer, eu vou deformar, a minha curva está em ômega, as duas curvas estão em ômega, então eu vou fazer uma deformação sem sair de ômega. O que é fazer isso? Então, se eu fizer uma função h, vamos supor aqui que elas são contínuas. Se eu fizer uma h de 0,1 vezes AB em ômega, contínua, com H de 0, T igual a C0 de T, H de 1T igual a C1 de T. Então, aqui eu tenho a minha curva C0, a curva C1 aqui, e a minha H
faz isso, né? Em cada trecho aqui eu tenho CS de T igual a H de ST. No tempo 0 eu estou aqui, no tempo 1 eu estou aqui. Não precisa ser curva, na verdade, né? Pode ser... Oi. Você entende essa coisa? Está aqui, uma curva C0, aí ela sai andando até chegar aqui. O que é isso? É criar uma família de curvas, uma para cada valor do parâmetro S. E aí, quando eu tenho uma curva CS em cada pedaço, eu tenho uma função de duas variáveis, S e T. Essa função eu chamo de H de ST, onde S é o parâmetro de variação e T é o parâmetro que define a curva. A ideia de morphing é mais assim, pegar a foto de um de vocês e transformar em outro de vocês também continuamente. Você pode fazer, aqui é uma homotopia de curvas, mas você pode fazer uma homotopia de coisas diferentes. E geralmente a gente vai utilizar com mais frequência homotopias ou de extremidades fixas, que significa o seguinte, que a gente tem aqui C0 de A igual a C1 de A, C0 de B igual a C1 de B, e aí aqui você vai exigir H de SA igual a H de SB para todo S. Quer dizer, você está supondo que as duas curvas começam e terminam. Começam num ponto e terminam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. E aí as intermediárias vão fazer isso também. Ou você tem C0 de A igual a C0 de B e C1 de A igual a C1 de B. Significa que são curvas fechadas. C0 de A igual a C0 de B, C1 de A igual a C1 de B. E aí você vai exigir que H de SA igual a H de SB para todo S. H de SA. Tá? Então, a homotopia aqui tem de extremidades fixas ou curvas fechadas. De curvas fechadas é isso, e de extremidades fixas é esse aqui. Então, aqui na história que eu estava contando, né, eu tenho uma curva contínua fechada e eu vou aproximar por uma curva de classe sem infinito fechada. Aí eu posso dizer, não, às vezes se eu aproximar por uma outra curva de classe sem infinito fechada. O que acontece é o seguinte, é que se esses caras estão longe da origem, então eu posso pegar cada cara daqui, olhar o cara correspondente aqui e andar em linha reta até ele e fazer uma homotopia de caminhos fechados que não passa pela origem. Primeiro, a ideia de homotopia está clara? Só isso já valeu a aula de hoje. A ideia é tão linda. Ela simplesmente é isso. O C0 sai andando no caminho. Você nunca viu isso no cinema? A primeira vez que eu vi, eu olhei e disse, eu sei fazer isso. Legal, uma utopia. Né? Você
Tá certo? Vem tem aquela coisa das pessoas que viram monstros, ou tem um animal que vai se movendo e vai mudando, virando outro no meio do caminho. Basicamente é isso. Você tem a curva, ela vai andando, andando, e vai se ajeitando. Quando chega aqui, ela é a outra. Então, em cada momento intermediário, esses momentos, até seria talvez mais interessante usar T para o parâmetro da homotopia e S para o parâmetro da curva, mas estou mais acostumado assim. Quer dizer, cada S aqui corresponde a uma etapa dessa transformação. E em cada S você tem uma curva que já não é mais a original, mas ainda não é a final. Não, o S em geral você pega, ele vive no intervalo 0,1. O trabalho é para cada S determinar a curva. A maneira mais simples, é uma maneira super simples de você. Vou apagar isso aqui. Disso aqui a gente já fez isso daqui, né? Falta fazer esses dois aqui, uma pontinha. Mas é menos importante, vamos dizer, fazer a demonstração do que entender. Demonstração, até por acaso eu chequei que tem no livro, acho, pelo menos. Maneira simples de fazer a deformação. Você tem uma curva aqui assim, outra aqui assim. Então aqui você tem C0 de T, aqui você tem C1 de T. Então o que eu vou fazer? Eu vou andar aqui, assim. Eu sei fazer um ponto andar sobre um segmento de reta. Não, já fiz CVJ, já fiz álgebra linear. Tem gente que faz álgebra linear, termina sem saber isso. Mas é sempre possível enganar, né? Mas de qualquer maneira, né? Aqui você pega, então, esse é o ponto A, esse é o ponto B, você faz uma coisa, você pega o vetor B menos A e faz A mais S, B menos A, S de 0, variando de 0 a 1. Então, S0 você está em A, S igual a 1 você está em B. Para mim, a maneira mais natural, assim, né? Esse é o ponto de partida, esse aqui é o vetor velocidade, aqui é o meu tempo. Né? Mas também tem uma maneira probeste de pensar, que é escrever isso assim, né? Isso aqui é 1 menos SA mais SB, também com S, mesma coisa. Só peguei o S, mas mostra que o ponto é uma média ponderada entre A e B em cada instante. Fazer uma média ponderada. E o S e o menos S são os pesos. É bom também pensar assim. Tá? Isso anda em linha reta. O caso aqui, nessa história, é que a minha origem está aqui, e esses pontos aqui, a coisa assim, a minha curva C está aqui, aí eu tenho uma curva C0 e outra C1 que aproximam C aqui. O importante é o seguinte, é que esses dois caras, né, C0 de T e C1 de T, estão a uma distância maior que um certo epsilon da origem. Né? Então eu tenho C0 de T maior que epsilon, C1 de T maior que epsilon. Então, se eu fizer S, 1 menos S, C0 de T mais S, C1 de T,
pegar o módulo, né? Eu não posso usar direto aqui. Na verdade, ó, é enganoso tentar mostrar que isso daqui vai ser maior que epsilon com essas hipóteses. Por que eu não vou conseguir? Porque se eu tiver aqui, ó, a origem aqui, o C0 aqui e o C1 aqui, eles podem estar tão longe quanto eu quiser da origem, quando eu andar de um para o outro, vai passar pela origem. Tá? Mas o que eu posso garantir é o seguinte: eles estão a uma distância de C de T. Então, vou pensar assim, ó, eles estão a distância menor que epsilon de C de T. Não é o mesmo epsilon, mas eu disse, ó, eles vão estar próximos daqui. Então, todos os dois estão a distância menor que um certo epsilon de C de T. Então, C0 de T menos C de T é menor que epsilon, e C1 de T menos C de T é menor que epsilon. Bom, significa o seguinte, está aqui o C de T, está aqui a bolinha de raio epsilon, e os dois estão aqui. Aí eu garanto, aqui é um convexo, eu garanto que o segmento vai estar todo aqui. Agora, se esse epsilon, imagina que a distância do C de T à origem seja 2 epsilon. Então eu peguei esse epsilon, eles vão estar aqui dentro e eles vão estar a distância maior que epsilon da origem. O segmento vai estar sempre aqui, ele não vai passar pela origem. Por que eu estou fazendo essa pirueta técnica? Porque eu só garanto que quando eu deformo uma curva na outra, o número de voltas não muda, se ao longo da deformação não passar pela origem. Então, eu estou fazendo isso para garantir o quê? Estou garantindo o seguinte, eu tenho a minha curva C de T aqui. Então, aqui ela tem uma distância, digamos, mínima, epsilon, da origem. Então, eu pego curvas C1 de distância a ela menor que epsilon sobre 2. Então, essas curvas, se eu pegar uma aqui e uma aqui, eu posso deformar uma na outra dentro dessa bola e eu vou estar sempre a uma distância maior que epsilon sobre 2 da origem, portanto, não vou passar pela origem. Então, essa deformação de C0 e C1 se faz sem passar pela origem, o número de voltas é o mesmo. Então, o que eu estou mostrando é que quando eu pego uma curva contínua e aproximo por curvas de classe C1, não importa que, né, essa aproximação não levou em conta as derivadas das curvas que eu usei, mas elas por estarem... Na verdade, eu estou dizendo o seguinte, duas curvas C1 que estão bem próximas, o número de voltas que elas dão em torno da origem é o mesmo. Mas esse próximas, sem levar em conta as derivadas. Quer dizer, que na hora que eu calculo... Porque a conta é a seguinte, né, o número de voltas em torno de zero é 1 sobre 2π, integral de menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2 dt, de a até b. Então, isso envolve derivada aqui. Então, para essa integral variar continuamente, eu preciso que as derivadas variem continuamente. Quando eu estou com duas curvas próximas de uma curva contínua, eu não estou levando em conta as derivadas. Então, as derivadas podiam estar longe. E realmente podem. Mas não importa. Mesmo que elas estejam longe, o fato das duas curvas estarem aqui perto e longe da origem, eu posso deformar uma na outra. E a derivada da primeira, que era quase zero, vira a derivada da outra, que era quase 1 milhão nesse processo aqui. Mas o número de voltas não muda.
Isso é um estratagema que vai fazer com que as coisas que a gente vai discutir aqui tenham um forte apelo topológico. A topologia ela pensa justamente nas coisas que são invariantes por homeomorfismos, transformações contínuas. Coisas invariantes por homotopias, mas coisas contínuas. Então, aqui é um exemplo. O número de voltas é uma coisa que é topológica, mas eu usei fortemente derivada integral para definir. Então, uma coisa que vai valer para curvas contínuas, eu não posso usar derivada integral. A mensagem aqui é a seguinte: posso, se depois eu conseguir, por aproximação, estender a definição e os resultados para as coisas contínuas. E aí, essa aproximação por convolução é a ferramenta básica. É meio... Não sei se vocês conhecem a história. Eu tenho um vídeo que conta um pouco, fala um pouco dessa história aqui. É o teorema de aproximação de Weierstrass. O Weierstrass foi o cara que um dia chegou e disse: essa coisa, você pensa, não, tem funções descontínuas e tal, mas as pessoas, ele disse: olha, não, tem funções que são contínuas em todos os pontos e não tem derivada em nenhum ponto. Lá, o exemplo. Né? E aí, acho que ele ficou com remorsos, e tempos depois ele mostrou que toda função contínua podia ser aproximada uniformemente sobre compactos por polinômios. O resultado da existência de funções contínuas que não têm derivada em nenhum ponto ainda podia ser uma coisa meio folclórica, mas uns 30 anos depois, alguma coisa assim, teve um cara chamado Baer, né, que eu estava falando, é o Weierstrass. Weierstrass diz: está aqui, tem uma função contínua que não tem derivada em nenhum ponto. É um animal, sei lá, um dragão. Mas o Baer mostrou que, num certo sentido, o conjunto das funções contínuas que tem, vamos dizer, que tem derivada em algum ponto, num certo sentido, ele é magrinho em relação ao conjunto das funções contínuas que não tem derivada em nenhum ponto. Então, assim, o que é realmente acidental é uma função ter derivada em todos os pontos. Não é tão natural assim uma função ter derivada em todos os pontos, no conjunto das funções contínuas. De qualquer maneira, então, o teorema fundamental da álgebra aqui traz para a gente uma ideia topológica de número de voltas, como ferramenta da demonstração, e estou aproveitando aqui para mostrar como esse conceito que a gente definiu usando derivada integral pode ser estendido para funções contínuas usando essa aproximação por convolução, que vai fazer vamos dizer, a maneira de a gente fazer a extensão. Embora o teorema do Weierstrass seja mais forte, né, você aproxima por polinômios, não é... Claro, você pode usar o teorema dele para fazer isso, aproximando a késima derivada e depois voltando por integração. Mas ele não dá diretamente que se o polinômio está próximo da função, as derivadas do polinômio vão estar próximas das derivadas da função. Inclusive, vamos dizer, vai ser um problema se a função
for ser infinito, essa aproximação... Claro, você não quer tanto aproximar uma função ser infinito por outra ser infinito. Mas, a convolução tem essa vantagem que ela te dá uma aproximação da função contínua, sem pensar nas derivadas, mas se por acaso a sua função contínua tiver derivadas, as derivadas da aproximação já aproximam as derivadas da função. Bom, alguma questão assim, ficaram tantas que não dá nem para perguntar. Tá legal assim? Eu não sei se eu agora faço a conta lá das derivadas da convolução. Se alguém fizer falta, tem a falta tática, você sabe, né? Alguém se sacrifica, faz a falta, faz uma pergunta qualquer, para não me deixar avançar rumo ao gol. Então, apago. Alguém que chegou atrasado pode também aproveitar. Espera aí, não entendi nada, porque o que é aquilo ali? Isso aqui, claro, é a parte oculta que quando você ensinar o teorema fundamental da álgebra para as crianças do ensino fundamental 1, você não vai falar. Mas... Oi? Visualmente não, a primeira coisa, talvez, para você ganhar alguma intuição, é pegar uma curva descontínua e aproximar simplesmente assim. Ó, em vez de aproximar por convolução, vamos fazer o seguinte. Você faz uma fn de x, é a aproximação feita assim. Ó, você pega 1 sobre 2n, aliás, 2n vezes a integral de x menos 1 sobre n até x mais 1 sobre n de f de t dt. Então você pega aqui, ó, x menos 1 sobre n, x... Mas nem n, vamos botar aqui x menos alfa, x mais alfa, e aqui você faz 1 sobre 2 alfa. Então, x menos alfa, x mais alfa, aí você integra a função de x menos alfa e x mais alfa, divide por 2 alfa, você está fazendo a média, valor médio da função nesse intervalo. A ideia, né, a média móvel do tempo da pandemia, ela era feita só com o passado, porque você não podia fazer com o futuro. Você fazia, então pegava um tempo para trás, fazia a média até aqui e usava como valor. Mas é a mesma ideia. Então eu estou pegando esse padrão aqui, estou andando com ele e estou fazendo a média. Claro que eu venho andando aqui, ó, a média está dando, vamos dizer, aqui é 0, esse valor aqui, sempre. Aí na hora que eu chego aqui assim, né, é a última vez. Agora, quando eu ando um pouquinho mais para cá, meu x está mais assim, eu pego um pedacinho daqui, um pedacinho de lá. E aí, o valor da minha função sai do zero e vai andar, vai passar aqui pelo ponto médio até... Então, aqui eu estava no último valor,
se não me engano, vai andar em linha reta aqui. Porque eu estou fazendo uma média, assim, que eu estou atribuindo o mesmo valor a todos os pontos. Agora, se eu, em vez de fazer isso, eu disser, não, eu vou fazer a integral, vamos dizer, de x menos alfa até x mais alfa, de f de x, só que eu vou botar aqui um peso, p, f de t, p de t, dt. De maneira que esse p é uma densidade de probabilidade. Alguma coisa, a minha P, o que ela tem que ter? Tem que ter integral. Eu vou botar assim, na verdade, P de x mais t. Tá? E a minha P é alguma coisa que eu vou botar aqui, 0, menos alfa, alfa, e vai ser um peso assim, ó, em que eu vou atribuir um peso maior ao zero. Então, quando eu fizer aqui x mais t, com t entre menos alfa e alfa, quando o t, aliás, aqui eu vou botar entre menos alfa e alfa, né? O t vai estar, aqui eu vou ter f de x mais t, p de t, dt. Ou então, ou isso aqui, né? Ou integral de x menos alfa até x mais alfa, de f de t, p de x menos t, dt. Quer dizer, eu estou pegando o x aqui, está aqui o meu f de x, aí eu estou trazendo o meu peso e colocando aqui assim. Então aqui eu estou usando o t entre menos alfa e alfa, eu estou pegando x mais t e estou olhando os valores de x, na verdade só aqui, estou fazendo uma média desses valores ponderados por esse peso aqui. Essa P, é claro, vai ter integral de menos alfa até alfa de P de t dt igual a 1, para eu não ter que dividir por nada. Tá? Vou fazer uma média ponderada. Tá? Eu faço uma média ponderada onde eu boto mais peso aqui e menos aqui. E aí o efeito disso é que vai suavizar mais. Né? Intuitivamente acontece o quê? Quando eu chego aqui, o meu peso está assim. Quando eu ando um pouquinho mais para a direita, o meu peso está assim, mas ele invade o lado de lá muito mais devagar, né? Vamos dizer, o ataque é muito mais suave. Né? Meio como você aterrissar assim e aterrissar assim. Então, na medida que você vai andando aqui, esse negócio vai se modificando, mas dá espaço para a coisa ir mais suave. Tá? Depois a gente faz a conta. Né? A conta, vamos dizer, a conta ela não sei, na hora que eu faço a conta eu esqueço um pouco essa ideia, mas ela funciona. Quer dizer, eu vou pensar assim, a minha fn de x vai ser igual a integral de menos infinito a infinito de f de y, φn de x menos y, dy. Então, da maneira como está escrito assim, ó, é razoável acreditar que isso tem derivada. Isso aqui também pode ser, né, por uma mudança de variável, você pode escrever assim também, f de x menos y, φn de y, dy. Eu fiz meio que as duas coisas ali. Mas, vamos dizer, pensa assim, aqui o x está aqui.
E esse cara tem derivada. Então, quando eu fizer Fn de x mais h menos Fn de x sobre h, isso vai me dar, ó, eu vou ter isso daqui com y mais h, aliás, com isso aqui com x mais h e isso aqui com x. As duas vão estar multiplicadas por f de y. Então, isso aqui vai dar assim, integral de menos infinito a infinito, de f de y. Aí, nesse daqui, eu tenho x mais h, então vou ter φn de x mais h menos y. Nesse eu vou ter x, então aqui eu vou ter φn de x menos y, tudo dividido por h dy. Eu substituir isso, x mais h nisso, e x nisso aqui vai dar isso aqui. Aí eu olho para isso, beleza, tá o f de y, vezes esse negócio, isso aqui tende, quando h tende a zero, isso aqui tende para Fn' de x menos y. Eu estou fazendo x menos y mais h, x menos y, dividido por h. Isso é a derivada aqui. O cálculo não foi há muito tempo, né? Olhando. Então, eu acredito, vamos dizer, se eu estivesse dando aula na física, acabou. Tá claro que é isso. Mas aqui a gente tem que tomar as precauções matemáticas, porque passar o limite, vamos dizer, quando a gente viu que se Fn converge para F, não necessariamente a integral de Fn converge para a integral de F. Então eu preciso de alguma convergência uniforme aqui que me garanta que eu posso botar isso direitinho dentro da integral. Né? Então, bom, uma maneira assim é dizer, bom, eu já tenho o meu limite, então o que eu vou fazer? Eu quero mostrar que eu quero mostrar que isto daqui, menos isso daqui, menos, isso aqui deve dar f de y, então tem que mostrar que esse menos esse tende a zero. Isso daqui é esse, e esse daqui eu gostaria de dizer que esse cara daqui é o Fn' de x. Então, em vez de eu calcular, eu já calculei a derivada, mas eu tenho que provar que ela é a derivada. Então, tem que fazer essa diferença e então eu tenho que provar. Bom, eu tenho que botar isso aqui dentro da conta, né? Então, eu tenho que olhar para a integral de menos infinito a infinito de f de y e multiplica Fn de x mais h menos y menos Fn de x menos y. Eu vou fazer menos esse cara daqui, então eu vou botar aqui menos Fn' de x menos y vezes h, botar tudo sobre h dy. É só álgebra aqui, fiz esse menos esse. Para botar esse cara aqui dentro, eu multipliquei ele por h para botar o h embaixo. Uma coisa que funciona em dimensão n também é observar que eu tenho aqui uma função g de h, é isso daqui, né? G de h é
G de H é isso. Φn de x mais h menos y menos Φn de x menos y menos Φn' de x menos yh. Essa G de H tem a seguinte coisa, ó, G de zero, esse aqui morre, e isso daqui é igual a isso. G de zero é igual a zero. Não devia ter chamado G de H, né? Vou chamar G de alguma coisa, T aqui. T. G de zero é igual a isso. E G de H é o que eu quero mesmo, né? G de H é igual... Então eu quero estimar G de H menos G de zero. Eu vou olhar para a derivada. É menor ou igual que MH, onde M é igual a sup G' de T em 0H. A desigualdade do valor médio. Estou dizendo que a variação da posição é menor ou igual que a velocidade máxima vezes o intervalo de tempo. De maneira a gente dizer, eu acredito nisso. Isso aqui é uma espécie de... Né, peguei, ó, isso aqui é eu estou dizendo, andei do tempo zero ao tempo h com velocidade menor ou igual que m. Então, a minha posição final menos a posição inicial é menor ou igual que m vezes h. Isso é a desigualdade do valor médio. Mas quem é G' de T? G' de T é igual a Fn' de x mais t menos y, esse aqui morreu, menos Fn' de x menos y. A Fn está fixa. Fn é uma função assim, tem derivada contínua. Tem segunda derivada contínua. Então, quando t tende a zero, isso aqui tende a zero. E isso vamos dizer, vou para encurtar a história, vou fazer assim, ó, G' de T é igual a isso daqui, já que tem segunda derivada, isso é menor ou igual que K vezes T. T aqui está entre 0 e H, né? Onde K é o quê? É o sup K é igual a sup de φ, duas linhas de Z. Tá? Porque aqui ó, eu estou estimando a variação da derivada. A derivada agora é a minha posição. A velocidade é a segunda derivada. Então eu posso estimar pelo sup da derivada vezes t, da segunda derivada. Então, meu m
como t é menor ou igual. Então, esse k aqui, ó, meu m é menor ou igual que k vezes o h. Tá? Porque o m é o sup desse negócio aqui. Então, aqui eu estou com k vezes h2. Então, essa coisa toda aqui, se eu pegar o módulo disso, assim, essa integral aqui, na verdade, né, eu estou com o x está fixo. Certo? Eu estou calculando a derivada em x. Meu x está fixo, a integral em y. Então, eu estou com o x fixo e o φn de x mais h menos y é fora do intervalo aqui, zero. Então, eu vou supor que h, sei lá, módulo de h, em princípio, é menor que 1, mais do que suficiente. Né? Então, eu vou olhar para φn de x mais h menos y. Pode ser que eu venha até aqui, mas o meu y, no máximo, vamos dizer, olhando para cá, até aqui aqui tem valores de y que vão dar diferente de zero, se vier para cá, valor de y aqui. Então, alguma coisa assim. Isso aqui, na verdade, vai virar integral num certo intervalo, tipo 2, assim, sei lá, menos 2 a 2, x menos 2, x mais 2, na verdade, assim, onde esse negócio vai ser diferente de zero, de f de y, vezes esse negócio daqui, né, se eu botar esse modo, pegar o modo aqui, modo de f de y, e esse negócio daqui eu tinha kh2 dividido por h, então kh dy. Então, isso aqui me deu h vezes k, integral de x menos 2 a x mais 2, de módulo de f de y dy. Isso daqui está... Minha f é integrável, isso aqui é menor, é limitado isso tudo. O meu h eu posso tomar tão pequeno quanto eu queira, isso vai para zero. Primeira demonstração meio análise real aqui. Mas só para... Oi. Não são lineares, né? Eu estou... O que eu fiz? Eu estou só dizendo o seguinte, eu defini o número de voltas numa curva, C de t é igual a x de t, y de t. Eu defini com as hipóteses de que x e y são C1. Aí eu, sei lá por que, me perdi no meio da aula, comecei a falar que podia estender para curvas contínuas também. Eu disse, para curvas contínuas eu não posso definir assim. Então eu tenho um estratagema que é o seguinte, mesmo que essa minha curva seja assim, não tenha derivada em nenhum ponto, eu posso aproximar essa curva por uma curva que é sem infinito. Aproximar, vai convergir uniformemente, vai ter uniforme. Então, C não é mais C1.
C0. Aí eu digo, olha, existe uma... Vou dizer assim, ó, para todo epsilon maior que 0, porque eu não sei quanto eu vou precisar aproximar. Para todo epsilon maior que 0, existe uma curva C, índice epsilon, de classe C1. Então, vou ter a x epsilon e a y epsilon, que são de classe C1, tal que a distância de C de t menos C epsilon de t menor que epsilon para todo t pertencente ao meu intervalo AB, onde a minha curva está definida. Tá? Então, eu preciso de um teorema que me garanta que eu posso aproximar toda a função contínua no intervalo fechado por uma função de classe C1. Mas o teorema não custa mais caro se, em vez de aproximar para a função de classe C1, aproximar para a função de classe C infinito. Então, eu criei esse... Vamos dizer, eu criei, não... eu apostaria que provavelmente a ideia de convolução surge em outro contexto, né? Transformar de Laplace, transformar de Fourier, ou algum maluco estava lá pensando alguma coisa, generalizando a ideia de produto de séries e tal. Porque a ideia do produto de convolução é produto de séries. Mas a uma hora o cara diz, mas espera aí, isso pode ser usado para fazer uma média móvel de uma função. Então, está no ar essa ideia da média móvel. Eu digo, olha, se a minha função é irregular, eu posso fazer uma média móvel dela, e aí isso transforma a minha função, que era só contínua, numa função de classe C infinito, que está bem perto dela. Eu fiz a sequência por quê? Porque, como eu vou dizer para todo epsilon, eu vou dizer, se eu já tenho aquele modelo lá, sequência, né? Quer dizer, essa φn aqui eu estava provando que ela tem derivada. Depois, a segunda derivada é só fazer uma mudança de variáveis, você aplica o mesmo truque. Tem derivada. Se eu tenho uma sequência, eu digo, dá um epsilon, eu digo, opa, pega n tal que 1 sobre n menor do que epsilon, vamos dizer, pega não é bem 1 sobre n menor que epsilon, eu tenho a sequência Fn. Então, eu tenho um n tal que a minha Fn aproxima F por uma distância menor do que epsilon. Então, eu pego essa Fn daqui. No caso, eu pegaria x e a y, eu faria xn e a yn, aproximando x e y. E aí a minha curva estaria aproximada por uma curva de classe C1 a uma distância menor do que epsilon. E aí eu digo, eu uso agora, em vez de eu calcular o número de voltas dessa curva, eu calculo o número de voltas da de classe C1, que eu sei que tem lá, cai na minha definição, e pronto. Em seguida, eu digo, mas agora eu tenho que provar que isso não dependeu da aproximação que eu peguei, porque eu tinha apanhado outra aproximação. Aí entra aquela ideia da homotopia. Então tem toda uma construção técnica elaborada. E na última vez que eu peguei um avião, eu estava num assento que não tinha nenhum assento à frente. Aí eu olhei assim, então aí de repente eu notei que do braço da poltrona eu levantava e aí saía dali de dentro uma mesinha. Caralho, porra, algum engenheiro pensou, cacete, projetou esse negócio aqui, o negócio era tudo... Não era perfeito não, porque o negócio tinha um problema, né? Ficar aquele braço solto assim, mas, pô, era bonito. Então, aqui é uma coisa assim, né? Você tem toda uma engenharia para produzir essa coisa simples, que é, eu tenho essa curva assim, que é só contínua, aí eu posso pegar uma
de classe C infinito, que está aqui pertinho dela, e dizer, ó, pode pegar o número de voltas dessa, tá safo. Por quê? Porque se você pegar uma outra que está também aqui pertinho dela, as duas vão ter o mesmo número de voltas. Aí entrou a homotopia. Então tem tem várias ideias e cada ideia tem um trabalho de resolver o detalhe. Deu para entender? Eu me vejo uma coisa que eu acho fantástica. Uma vez eu vi numa palestra, era um evento, discutia caos, falando de caos. Então tinha matemáticos e físicos e tal, e aí teve uma mesa redonda, chamaram um filósofo, um matemático, um filósofo e um artista para falar. E aí a artista era Feigl-Strover, uma artista plástica conhecida, já morreu, e ela disse, eu vou mostrar para vocês como o raciocínio do artista é completamente diferente do matemático, a maneira de pensar é totalmente outra, e eu vou usar o exemplo do Guernica, que é um quadro conhecido do Picasso. Ele fez, sabe que teve a Guerra Civil Espanhola, foi um ensaio geral da Segunda Guerra Mundial, a República Espanhola estava lá lutando contra o general Franco, e aí os nazistas vão apoiar o Franco, que aliás ficou no poder com o beneplácito das democracias ocidentais até morrer, né? Ditadura na Espanha, e houve um bombardeio da cidade de Guernica, a aviação alemã, um bombardeio Guernica, o Picasso ficou transtornado, e ele resolveu fez um quadro sobre isso, que ficou na sede da ONU até a Espanha se tornar um país democrático. Não sei se foi na sede da ONU, ficou em Nova York. Acho que não foi na sede da ONU, não, porque eu sei que os caras não queriam devolver, mas acabaram devolvendo. Então ela fala desse quadro, ela diz, não, esse quadro dá para entender muito bem porque tem todos os estudos. Então você entende. E ela começou a falar, não, porque aí tem uma ideia geral, tal, aí pega um detalhe, aí desenvolve aquele detalhe e tal, e ela foi falando, e quanto mais ela falava, mais eu entendia que realmente a maneira de construir do artista era exatamente igual à do matemático. Porque isso, você tem uma ideia geral assim, aí de repente você não, tem que atacar esse detalhe aqui, resolver esse problema aqui e tal, e aí você consegue montar alguma coisa. Claro que muitos matemáticos trabalham só num detalhezinho, como, sei lá, o engenheiro que fez aquela mesinha, é um pequeno detalhe, imagina o que é um avião. Então, mas eu acho que as ideias importantes, a ideia importante aqui é a seguinte, né? Você tem teoremas, por exemplo, um teorema que cai nessa mesma coisa, teorema de Brouwer. Conhece o teorema de Brouwer? Já ouviram falar? Você acho que ouviu falar. O teorema de Brouwer é um teorema muito fácil de anunciar, né? Porque você pega uma bola, B igual ao conjunto dos x pertencentes a Rn, tais que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado menor ou igual a 1. Aí você pega uma f de B em B contínua, explica que existe x pertencente a B, tal que f de x igual a x. É uma generalização do teorema do valor intermediário. Se você pegar em R, né, a bola unitária, aqui menos 1, a bola unitária é isso daqui. Aqui você tem a bola unitária. Aí você tem uma F de menos 1, 1 e menos 1, 1. Sei lá, o que ela faz? Uma coisa assim. Então tem um ponto
existe um ponto, esse aqui é g de x igual a x, aqui é f de x. Por quê? Tem um ponto onde f de x igual a x. Porque se você fizer f de x, assim, x menos f de x, t menos f de t, igual a g de t. Então, essa função satisfaz, ela é contínua, né? E como f, eu devia ter feito f de t menos t, né? Não, tudo bem. Então, menos 1 menos f de menos 1 é menor ou igual a zero. Porque f de menos 1 é maior ou igual que menos 1. E 1 menos f de 1 é maior ou igual a zero, porque f de 1 é menor ou igual que 1. Então, existe x tal que g de x igual a zero, ou seja, f de x igual a x. É um valor intermediário. O teorema de Brouwer é uma generalização, em certo sentido. A demonstração dele no plano usa a mesma ideia do número de voltas. Desde que, vamos dizer, se você usar o número de voltas pensando só tem para funções de classe C1, tem uma simplificação do teorema de Brouwer, que é a seguinte, chama de S igual ao bordo de B, que é igual ao conjunto dos X pertencentes a Rn, isso aqui é S, isso aqui é a bola, isso aqui costuma ser Bn, isso aqui é Sn menos 1. Mas vou chamar só de S. Tá? X pertencentes a Rn, tais que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado igual a 1. Então, o teorema diz o seguinte, não existe, o teorema de não retratabilidade, que é o Brouwer. O teorema de não retratabilidade ele diz o seguinte, que não existe G de B em S contínua tal que G de X, G de Y igual a Y para todo Y pertencente a S. É mais fácil de acreditar, né? Se você pegar aqui B, aí disser, eu vou fazer uma função de B em S, só que os pontos de S vão ficar todos, pega o tamborim, aí prega tudo aqui direitinho. Os pontos de S vão ficar parados. Agora eu vou levar os outros pontos de B para S, sem rasgar. Não dá, né? Com a cuíca. Tá? E esse teorema implica nesse. A ideia de que esse teorema implica nesse é o seguinte. Imagina... Cara, eu tenho um vídeo não terminado sobre o teorema de Brouwer há anos. Lembrei que eu tive que fazer esse desenho no GeoGebra. Imagina que a nossa F, que exista uma F sem ponto fixo. F contínua sem ponto fixo. Então você tem aqui o X, o F de X, e esses caras são sempre diferentes. Tem aqui x1, f de x1, x2 aqui, f de x2 aqui.
Aí faz o seguinte, para cada x, você pega o f de x, que é diferente do x, faz a semi-reta ligando f de x a x, e chama esse cara daqui de g de x. Se o x está aqui em S, o f de x está aqui, quando você liga, dá igual. E isso, se a f é contínua, é um exercíciozinho de cervejar, você tirar a fórmula da função, em função de f, você calcular esse cara daqui. E é uma coisa contínua. Se a f é contínua, essa g é contínua. Então, se existir uma f sem ponto fixo, existe uma g assim. Porque ela vai levar toda a bola no bordo e vai deixar parados os pontos do bordo. Então, para demonstrar o Brouwer, basta demonstrar esse cara daqui. E esse cara daqui, a gente demonstra assim, ó. Vamos pegar aqui, tipo, teorema fundamental da álgebra. Vamos pegar aqui, demonstração em R2. Né? O disco unitário e aqui também o disco unitário. Digamos que exista essa G. Vai levar a bola toda aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e fazer nosso circulinho andando aqui continuamente. Uma ideia. Circulinhando aqui continuamente. G é contínua, a imagem aqui vai dar sempre uma curva fechada e vai variar continuamente. O número de voltas só muda se passar pela origem. Então, vamos dizer, esse cara daqui, acontece que a G leva esse cara em algum lugar aqui. Então, o número de voltas começa a zero. E, na verdade, você pegar os caras aqui próximos, né, eles vão aqui. Então, o número de voltas, exatamente como no caso do teorema fundamental da álgebra, começa zero. Só que o que acontece quando eu cheguei aqui? Esse círculo foi transformado nele mesmo, dando exatamente a mesma uma volta que ele está dando aqui. Então, se essa G existisse, eu chegaria a um absurdo de fazer uma homotopia entre esse cara daqui e esse daqui, o que não é possível porque se dá zero voltas sem passar por aqui, né? É uma utopia sem passar por aqui, tá certo? Porque nenhum desses caras é levado aqui. Eu estaria deformando essa coisa aqui, ela estaria mudando para virar essa, sem passar pela origem, e o número de voltas teria que ser zero. Então está dando 1. E essa mesma ideia pode ser feita em Rn usando o ângulo sólido. Em R3, por exemplo, o ângulo sólido. Né? E se eu pensasse assim, o ângulo sólido, daria uma demonstração semelhante. Então, aqui, a mesma coisa, eu estou usando o número de voltas que eu defini para funções contínuas. No caso do teorema fundamental da álgebra, eu usei, para funções C1, eu usei o número de voltas que eu defini só para funções C1, demonstrei o teorema fundamental da álgebra, mas as curvas que eu usei eram todas C1, porque eu pegava o círculo, que é de classe C1, o polinômio é de classe C infinito, quando eu levo o círculo pelo polinômio, eu tenho uma curva de classe C1. O círculo era C infinito também, tudo era C infinito ali, não tinha problema nenhum. Aqui, o que eu posso dizer é o seguinte, se eu supuser que essa G é de classe C1, eu demonstro esse teorema para F de classe C1. Então, usando
definição de variação de ângulo, de número de voltas que eu dei para curvas de classe C1, eu fico com a demonstração desse teorema para f de classe C1. Aí eu posso, em vez de dizer, não, agora eu vou mostrar que o número de voltas vale para funções de classe C0 também, com esse custo todo que teve, eu posso, vamos dizer, só usar o custo da convolução e dizer, olha, mas eu consigo aprovar, vou ter que dar ajeitar um pouco a técnica, mas eu pego uma função contínua, eu aproximo por uma função de classe C1, por uma sequência de funções de classe C1, essas funções de classe C1 têm pontos fixos, e a sequência dos pontos fixos está aqui nessa bolota. Aí tem o teorema de Bolzano-Weierstrass, que me garante que essa sequência tem uma subsequência convergente. E aí esse ponto limite vai ser um ponto fixo da minha F. Então, também é uma outra... Vamos dizer, eu posso ou estender a técnica do número de voltas para funções contínuas ou usar ela para demonstrar o teorema no caso C1 e, em seguida, usar a aproximação para estender a demonstração para o caso C0. Esse é um teorema que a gente usa, a gente demonstra usando o teorema de Stokes. A gente vai ver ainda. Agora estou mais... Bom, e que horas são? Meio-dia? Então, beleza, tá bom. Né? Vamos ver, foi meio técnico, mas só para dizer, ó, tem uma técnica que permite a gente passar das ideias em classe C1 ou C infinito para coisas contínuas.